Hoje o nosso devocional, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês, é sobre a terceira carta de João, capítulo 1, que fala sobre o bom testemunho que Gaio dava. Esse testemunho, ele chegou até João. E eles vinham através dos fiéis e estrangeiros, que falavam do bom testemunho que Gaio dava. E vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1, que fala sobre o testemunho, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então fala que nós, como cristãos, temos que dar bom testemunho. Não só na igreja, mas fora dela. Enquanto nós estamos sós, em qualquer lugar que a gente ache que Deus não está, que alguém não está vendo o que nós estamos fazendo, é lá que nós temos que dar o bom testemunho. E aqui também fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. O pecado, ele está perto, esperando uma brecha para entrar e você sair, né, da linha que você estava andando, daquela forma correta, né, de um bom testemunho. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira. Aqui no versículo 3 da terceira carta de João, fala sobre isso, fazer a obra fiel, uma obra sem engano. E o que podemos dizer mais sobre isso? Aqui na versão inglesa de 1984 diz, lá em Jeremias 48, verso 10, maldito aquele que cumpre a missão de Jeová com negligência. Maldito, né? Aquele que cumpre a missão de Jeová com negligência. E outras versões diz, maldito aquele que cumpre a obra de Deus fraudulosamente. Que quer dizer o quê? Uma pessoa propensa à fraude, enganoso, falso, desonesto. E na versão inglesa, no lugar de fraudulosamente, está negligência. Que quer dizer desleixo, relaxado, preguiçoso, aquele que se ausenta no momento de exercer suas obrigações. Nega a cumprir sua função com afinco, com zelo e com dedicação. Então, maldito aquele que cumpre a obra de Jeová com negligência, é aquele que faz mal feito a obra de Jeová. Que a obra também seria a nossa missão, nosso propósito de vida. Maldito aquele que cumpre a obra de Deus sem dedicação, sem zelo, sem fazer bem feito. Porque eu acho assim, se a gente não for fazer bem feito, melhor nem fazer, porque Deus diz que é maldito. Maldito aquele que cumpre a missão de Jeová com desleixo, com negligência, fraudulosamente. Tem várias versões que diz que nós não devemos cumprir com desleixo. Isso serve para nós cristãos. Esta palavra, ela é para nós, os fiéis da igreja, aqueles que estão em busca da vida eterna, que estão indo para a vida eterna. A gente não pode cumprir a missão de Deus com desleixo, fazer mal feito. Você tem que fazer com dedicação, com verdade, com lealdade. Não pode ter engano, não pode ter fraude na sua missão. Você tem que fazer cumprir completo, não pelas metades. Então, continuando. Aqui fala também sobre imitar aquilo que é bom. E faz o bem quem provém de Deus. Então, vamos ver aqui um exemplo de quem nós podemos tomar como um exemplo a ser seguido. Esse exemplo é Paulo. Paulo está lá em Filipenses, capítulo 4. Vamos ver aqui, Filipenses, capítulo 4. Deixa eu ver. Do verso 8 ao 9. Paulo, ele diz que é pra gente imitar ele. Eu falei de Filipenses, mas vamos retroceder um pouquinho. É sobre 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Que fala que Paulo, ele é um exemplo para nós cristãos fiéis seguir. O exemplo de Paulo, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então nós podemos seguir o exemplo de Paulo, podemos imitar Paulo, porque ele imitava Cristo. Nós, como cristãos fiéis, temos que seguir aquele que segue a Cristo. Se você tem alguém que você se espelha, que você deseja imitar, esta pessoa também tem que imitar a Cristo. Porque o fim de tudo é que nós temos que, no final, né, da nossa carreira, nós temos que estar com a estatura de varão perfeito completa em nós. Nós temos que resplandecer Cristo em nós em sua plenitude. Como eu diria, 100% Cristo. Paulo, ele era assim. Então, esse exemplo que nós temos para imitar é o de Paulo. Tem outros exemplos, mas o que veio à minha mente agora é sobre Paulo,
que fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E agora a gente vamos lá para Filipenses, no seu capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, a gente só deve pensar, fixar o nosso pensamento em algo que seja verdadeiro, que seja santo. Nosso pensamento tem que estar na verdade. E fora da palavra, a gente só deve seguir aquilo que reflete a palavra. Tudo que for honesto, bom, a gente deve pensar naquilo. Fora isso, não. Também fala: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Aqui fala, né, o que aquele povo aprendeu de Paulo, e recebeu dele, e ouviu, e viu esse testemunho em Paulo, isto também fazei, imitai a Paulo. E o Deus de paz será conosco. Então, resumindo esta palavra da terceira carta de Paulo, capítulo 1, fala sobre dar um bom testemunho. Nós, cristãos, que queremos morar lá no céu, nós temos que dar um bom testemunho. Não somente na igreja, muito mais fora dela. Porque as pessoas de fora, eles estão vendo o evangelho vivido, um evangelho em prática. E como que esse evangelho vai ser proclamado? Através da nossa conduta, da nossa forma de viver. Aqui está uma pessoa que ainda não conhece a palavra, mas aqui tem um fiel, né, desse lado. A forma de viver desse fiel, se ele cumpre, se ele vive a palavra, se ele ama a Deus, se ele tem fé em Deus, ele vive como está na palavra, ele é uma carta viva, ele é a palavra viva, vivida. E através dessa verdade que ele carrega, dessa verdade que ele vive, não pela boca, não hipocrisia, mas na verdade, esse testemunho vivo, que somos nós, testemunho vivo, ele vai impactar a vida de quem não conhece a Cristo. E essa pessoa aqui que não conhece a Cristo, ele vai falar: se for para ser um crente como aquele, como a sunamita, eu vou ser crente. Vale a pena largar esse mundo para servir esse Deus, que ela realmente vive de fato isso. Ele é um crente verdadeiro, porque, né, eu não seguiria, porque ele de fato é verdadeiro. Ele é uma carta viva da palavra. Ele é a realização da palavra, ele mostra. Porque a palavra, ela tem que ser idealizada em nós. Ela tem que resplandecer sobre nós, a palavra de Deus. E também fala sobre fazer a missão, a obra com dedicação. Porque ele fala, né, maldito aquele que faz a obra de Deus com negligência. Faça bem feito, faça por completo, não faça pelas metades. Porque Deus também vai cobrar da gente. O desleixo, fazer pela metade, sem vontade, ele vai cobrar da gente. E as pessoas de fora precisam de algo completo, não de algo incompleto. Nós temos que fazer a missão com dedicação. E ele também fala sobre imitar aquilo que é bom. E quem faz o bem vem de Deus. A nossa origem vem de Deus. E aqui fala, como eu já disse, do exemplo de Paulo, que ele é um exemplo a ser seguido. E nós, como os fiéis, temos que seguir exemplos fiéis. Não devemos seguir ter gente para nós imitar que não são fiéis. Porque Deus, ele não quer isso de nós. Ele quer que a gente siga, que a gente imite a Cristo. Imite a Paulo, que vivia a verdade, que era um fiel. A gente não pode imitar pessoas que não têm esse exemplo de fidelidade para a gente seguir. Então é isso, fique com Deus.